Bom dia, alunos. Professor Paulo mais uma vez aqui com vocês. Dessa vez para explicar a vocês como se acha a equação geral de uma reta. Como eu já expliquei lá nas orientações, a reta, todas as retas têm a sua própria equação. É como se fosse o nosso CPF, né? Cada um de nós tem o CPF. E os números do CPF não se repetem. A mesma coisa acontece com as equações. Todas as equações têm a sua identidade. A sua identidade seria a equação e eu vou mostrar agora para vocês como se determina a equação da reta. Bom, primeiro, para determinar a equação geral da reta, nós temos que ter dois pontos que pertencem a essa reta. Eu quero saber qual é a equação geral da reta que tem esses dois pontos aqui. O ponto A com coordenadas 1 e 2, x igual a 1 e y igual a 2, e o ponto B com coordenadas x igual a 1 e y igual a 6. Eu vou consertar aqui que, na verdade, esse ponto B aqui, a coordenada é menos 1 e 6, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é lembrar da fórmula que determina, que vai determinar essa equação. A fórmula é uma matriz formada pelas coordenadas dos pontos, lembrando que aqui eu tenho x, y e 1, porque a minha equação vai ter que aparecer x, a incógnita x, a incógnita y, a incógnita 1, né? Então tá aqui, ó. Tá aqui a minha equação, né? Formado pela uma matriz, é uma equação porque tem incógnitas e tem um sinal de igual. Lembra quando eu expliquei para vocês que toda equação é formada pelo sinal de igual e igual a zero e a incógnita, certo? Então vamos lá. Eu vou substituir agora em cada uma dessas coordenadas os valores que estão aqui, ó, que são os valores dos pontos. Por exemplo, no lugar do xa vale 1. Xa significa a primeira coordenada do ponto A, está aqui, 1. No lugar do xb vale menos 1, está aqui, ó, menos 1. O YA vale 2, está aqui, vou botar aqui, YA vale 2, está aqui, ó. O YB vale 6, então está aqui, ó, YB 6. E o Y, esses x e y aqui são as incógnitas da minha equação, elas vão ficar sem valores. E eu completo no final, isso faz parte da fórmula, com 1, 1 e 1. Para justamente nós temos uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, igual a zero, porque para ser equação nós temos que ter igualar a zero. Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é nós acharmos o determinante dessa matriz aqui. Eu já expliquei para vocês que para achar o determinante da matriz, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar a matriz 1 menos 1 x, igual está lá em cima, 2, 6 e y, 1, 1 e 1. E repetir as duas primeiras colunas. 1 menos 1 x, aqui ó, 1 menos 1 x. Depois 2, 6 e y, 2, 6 e y. Depois que eu fizer isso, repetir as duas primeiras colunas, eu vou traçar as diagonais. Aqui a primeira diagonal, segunda diagonal, terceira diagonal. É bom que você coloque sempre em ordem para casar certinho, ó. Uma régua você faz assim que você vai ter certinho. Essa diagonal aqui é chamada diagonal principal. Eu vou multiplicar os elementos dessa diagonal. 1 vezes 6, 6. 6 vezes 1, 6. Botei o resultado aqui, ó. A outra diagonal, 2 vezes 1, 2, vezes x dá 2x. Botei o resultado aqui, ó. E a outra, 1 vezes menos 1 dá menos 1, menos 1 vezes y dá menos y. Então, estão aqui, ó, 2 vezes 1 vezes x, 2x. 1 vezes 6 vezes 6. 1 vezes 6 vezes 1 dá 6. 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes y, menos y. A outra diagonal, que é o inverso, é a diagonal secundária. Também eu vou multiplicar os elementos dessa diagonal. X vezes 6 vezes 1, ou 1 vezes 6 vezes x, tanto faz. 1 vezes 6 vezes x dá 6x. 1 vezes 1 vezes y, 1 vezes 1 vezes y dá y.
2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então tá aqui, ó, 6x e y menos 2. Bom, vamos para o quinto passo. O quinto passo, eu vou fazer assim, ó. No quinto passo, eu vou pegar os elementos da diagonal principal, 6, 2x e menos y, escrever exatamente como está aqui, ó, sem mexer nos sinais. 6 mais 2x menos y. Lembrando a você que se aqui não tem sinal é porque é positivo. Então eu botei aqui, ó, positivo. 6, 2x menos y. Já os elementos da diagonal secundária, essa diagonal aqui, eu vou copiar trocando os sinais. Por exemplo, se aqui não tem sinal é positivo, é mais 6x. Eu troco para cá, menos 6x. Se aqui não tem sinal, é porque é mais y. Eu troco para cá, menos y. Aqui é menos 2. Trocando sinal, mais 2. Igual a zero. Ó, o igual a zero aqui, não pode esquecer de colocar. Senão deixa de ser equação. Passa a ser simplesmente uma expressão matemática. Bom, o que eu vou fazer agora? Tem termos demais aqui, porque a minha equação geral da reta, ela só tem 3 termos. Então, o que eu vou fazer? Esse termo aqui, ó, 2x menos 6x, eu vou efetuar. 2x, lembra do crédito e do débito? Eu tenho mais 2, ou seja, eu tenho um crédito de 2. Um débito de menos 6, como eu tenho um crédito de 2, vai reduzir. Meu débito vai reduzir, vai ficar menos 4, menos 4x. Esse y aqui com y, eu posso efetuar. Ó. Eu tenho um débito de 1, menos 1. E outro débito de menos 1, na verdade, eu tenho um débito de menos 2y. E esse 6 aqui com esse 2 aqui, ó, crédito de 6, positivo. Crédito de 2, então meu crédito vai aumentar para mais 8, igual a zero. Agora sim, ó, essa equação aqui já está com cara de equação da reta. O que eu posso fazer ainda aqui? Aparece nos concursos essa equação da forma mais simplificada possível. Primeiro eu tenho um menos aqui, ó. Toda vez que nesse primeiro termo eu tiver um menos, eu posso trocar os sinais de todos os termos. Isso é o mesmo que multiplicar por menos 1. Então aqui, ó, menos 4x vai ficar mais 4x, não precisa botar o sinal que vem no início. Menos 2y vai ficar mais 2y. E mais 8 vai ficar menos 8. Professor, é obrigado a fazer isso? Sim, porque se você estivesse fazendo uma prova de concurso, essa equação aqui que eu disse que já é a equação geral da reta, ela não serviria como opção de resposta, tá? Vamos continuar. Olha, depois que eu fiz isso, feito isso, né, multipliquei por menos 1, ou seja, troquei os sinais de todos os termos, porque aqui foi negativo, se for positivo não precisa mexer. Eu vejo que todos os termos são divisíveis por 2, então eu vou baixar a ordem da minha equação, olha. 4, vou dividir por 2, ó. 4x dividido por 2, 4 dividido por 2 dá 2, então ficou 2x. 2y dividido por 2 dá 1y, a gente não escreve 1y, a gente escreve y. E menos 8 dividido por 2 dá menos 4, 8 dividido por 2 dá 4. E aí eu fico com o meu resultado final, né, o que é esperado, equação geral da reta, passa a ser 2x mais y menos 4 igual a zero. 2x mais y menos 4 igual a zero. Certo? Essa é a minha equação. Então, a equação daquela reta que passa pelos 2 pontos que eu mostrei para vocês, que as coordenadas foram dadas, é exatamente essa aqui, ó. 2x mais y menos 4 igual a zero. Toda a equação da reta vai ter x no início, o segundo termo vai ser y, e o terceiro termo vai ser um termo independente, ou seja, independente ele não tem nem x nem y, igual a zero. Tá ok? Então, obrigado e até a próxima aula.